Olá, eu sou Andréa Pazzo, sou juíza do trabalho do TRT da 12ª Região e estou participando do projeto Reforma Trabalhista em Minutos, uma iniciativa da Escola Judicial do TRT da 12ª Região. Hoje eu vou tratar do artigo 611-B da CLT, que foi introduzido pela Reforma Trabalhista. Ele estabelece que constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos direitos que segue. Muito bem. Com a reforma, com a Lei 13.467, foram introduzidos os artigos 611-A e B, com o objetivo explícito de disciplinar adequadamente a questão de negociação coletiva e sua prevalência ou não sobre a legislação. Mas tem o objetivo implícito de possibilitar uma contratação diferente na relação de emprego através de negociação coletiva, mesmo que às vezes prejudicial ao empregado, ou seja, se perde um pouco do objetivo dos instrumentos coletivos, que é primordialmente de melhorar as condições de trabalho do empregado, e fica a possibilidade de flexibilização e também de regionalização. Essa é realmente muito importante. Relembrando, acordo coletivo e convenção coletiva são os produtos da negociação coletiva, que terá sempre de um lado o Sindicato dos Trabalhadores, por previsão no artigo 8º da Constituição, e de outro lado uma empresa, com o que teremos o acordo coletivo de trabalho, ou um sindicato patronal, com o que teremos uma convenção coletiva de trabalho. A lista do artigo 611-A, que eu já me referi anteriormente, se diz respeito ao que pode prevalecer mediante negociação sobre o que está na legislação. E é para ser uma lista exemplificativa. A lista do 611-B é para ser exaustiva. No entanto, nós não podemos concluir necessariamente que tudo aquilo que está previsto naquele artigo não pode ser negociado e apenas aquilo. Por quê? Porque muitos direitos dos trabalhadores são os chamados direitos de indisponibilidade absoluta. Então, ainda que não estejam naquela lista, não poderão ser negociados livremente, a não ser para beneficiar o trabalhador. Eu não vou listar os direitos previstos no artigo 611-B por um motivo muito simples. Praticamente todos são direitos previstos na Constituição, mais especificamente no artigo 7º. Em alguns casos, com uma redação que pode até ser chamada de maliciosa. Explico. No inciso 9, por exemplo, que trata de repouso semanal remunerado, ponto. Então, seria um direito como objeto ilícito de negociação a supressão ou redução do repouso semanal remunerado. Na verdade, a Constituição estabelece que o direito é ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, e isso continua valendo, mesmo sem previsão pelo legislador ordinário. Apenas algumas categorias, como nós sabemos, podem ter o descanso em outro dia e com condições. O que considero realmente importante para destacar são dois incisos. O inciso 17, que diz que não podem, então, ser objeto de negociação as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as chamadas NRs. Então, isso não pode ter supressão nem redução. E o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. É interessante porque não temos legislação específica até hoje sobre adicional de remuneração para as atividades penosas. Portanto, elas até podem ser objeto de negociação coletiva para criar o respectivo adicional. Muito bem, o caput do artigo trata de supressão ou redução dos direitos. No caso da insalubridade ou periculosidade, nada que venha para reduzir ou suprimir o adicional poderá ser admitido na negociação. Mas como compatibilizar isso com o inciso 12 do artigo 611-A, que permite, por negociação, o enquadramento do grau de insalubridade? Muito bem, para mim a questão é simples. O enquadramento é uma questão técnica. E dali, dessa questão técnica, os técnicos vão entender se é grau mínimo, médio ou máximo. E com isso o percentual correspondente, 10%, 20%, 40%. Só se pode alterar por negociação coletiva, portanto, para aumentar esse percentual, nunca para reduzir. E, finalmente, porque também considero muito importante, o parágrafo único, que estabelece que as regras sobre duração do trabalho em intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Isso realmente é algo muito perigoso. Existem estudos sérios, técnicos e científicos acerca do impacto do excesso de jornada e do excesso de trabalho na saúde do trabalhador, seja física, seja mental. A falta de convívio com a família, a impossibilidade do descanso gera um chamado dano existencial, que é um dano muito sério, e isso pode acarretar em consequências por toda a vida do trabalhador, inclusive o encurtamento da sua vida.
Além disso, é de conhecimento praticamente notório que a concentração e o foco do trabalhador ficam prejudicados após muitas horas de trabalho, especialmente se não houver um descanso. Isso pode gerar muitos acidentes. E, infelizmente, é o que nós já vemos diariamente com motoristas de caminhões, que optam ou são obrigados, mas muitos de fato optam, achando que isso não vai trazer consequências, por uma jornada extremamente exaustiva e longa para finalizar a sua viagem. E às vezes essa finalização é fatal para ele ou para outras pessoas. Então é importante que se tenha muita cautela ao analisar esse parágrafo único. A interpretação conforme a Constituição dele é bastante difícil, é muito mais visível uma inconstitucionalidade pelos próprios estudos que tratam de direitos humanos, direitos da personalidade e o direito ao descanso e ao convívio com a família. Muito bem, sobre o artigo 611b, era isso que eu tinha a tratar. Obrigada por me verem, por me ouvirem e até a próxima.